Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós vamos e voltamos e nós giramos a Bíblia no espaço de alguns anos. E no nosso programa sempre tem gente nova, ouvintes e telespectadores novos. É um programa que vai ao ar graças à Rede Vida de Televisão, normalmente aos domingos. Domingo logo cedo. Nós terminamos a leitura, explicação e análise profunda do livro dos Atos e começamos o primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco, que é o Gênesis. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Muito bem. O último programa, se não me falha a memória, foi dedicado a uma leitura profícua e espiritual da Bíblia, porque podemos estudá-la, podemos destrinchá-la, e é isto que fazemos neste programa aqui. Mas não se pode nunca perder de vista uma questão, ou uma coisa séria. Ela não é um livro de história e não é um livro de amenidades. Era um livro para ser lido em igreja, com pessoas que possuam fé cristã ou judaica para o Antigo Testamento, mas uma leitura santa, uma leitura que quer alimentar o espírito e o nosso entrosamento e contato com Deus. Dito isto, nós vamos fazer hoje uma introdução ao livro do Gênesis. Eu não posso começar a introduzir o primeiro capítulo, não tem sentido. Nós precisamos nos situar. Quem escreveu o primeiro capítulo nem sabia que estava escrevendo um livro. Não sabia que essa escrita seria o primeiro capítulo de um livro. Então, por onde começar? Eu aqui já falei, agora não me lembro quando, anos atrás, mas se alguém me perguntasse exatamente que ano, eu não saberia dizer. Falei e discorri sobre história de Israel. Não é fácil fazer história de Israel. Não é fácil porque sempre foi um povo insignificante no conjunto do Oriente Médio e sempre foi um povo subjugado por grandes superpotências daquela área geográfica. Mas é aquele povinho que Deus escolheu para a sua revelação neste mundo a todos os seres humanos. Estes judeus, no século VI, precisamente em 587 a.C., foram devastados por uma superpotência política da época que se chamava Babilônia. Hoje, Babilônia só existe em ruínas. Ela está bem perto da cidade de Bagdá, no Iraque, muito danificada pelas últimas guerras que, em anos passados e poucos, aconteceram lá, e de que nós todos somos testemunhas. Enfim,
Esses judeus estiveram lá deportados durante mais ou menos 50 anos. Mas, embora prisioneiros, embora cativos, e embora com sorte não igual para todos, uns morreram na longa viagem de uns 1.500 quilômetros, imagine isto, na antiguidade, feito a pé, por prisioneiros. Muitos foram vendidos como escravos, outros foram parar em prisões de Babilônia, e um certo número de judeus teve mais sorte, porque tiveram uma liberdade, digamos, vigiada. E lá entraram em choque, uma sensação horrível com a teologia e, sobretudo, a liturgia de Babilônia, esplendorosa. O Deus Marduk, Senhor do cosmos, Senhor da criação, aquele que criou de uma luta contra Tiamat o mundo em que vivemos. Tudo isto mitologia babilônica. Os judeus não estavam acostumados com esse tipo de Deus ou de divindade. Era celebrado o seu dia no Ano Novo e saía a procissão pela Via Sacra de Babilônia com a imagem do deus Marduk e os outros deuses dos povos vencidos atrás. E por último, como o Deus dos judeus não tinha imagem, os utensílios e os vasos sagrados que foram tirados e roubados e levados do templo de Jerusalém. Estão seguindo? Sim. Está claro? Era o dia da criação, primeiro dia do ano. O dia em que se comemorava a criação do universo por Marduk. Esse grupinho de judeus, lá prisioneiros ou em liberdade vigiada, foi reagindo contra este modo de ver, contra esta religião, contra esta liturgia, contra esta procissão. E, sem terem perdido a fé, parece que, pelo contrário, a foram purificando pouco a pouco, chegaram à conclusão de que não era Marduk o Deus da criação, mas o próprio Deus, chamado Yahvé, o Deus do povo vencido, era este o Deus da criação. Padre, enquanto o senhor nos comenta, né, falando-nos sobre a história de Israel, primeiro eu abro um pequeno parêntese para lhe parabenizar, né, pela coesão histórica, e também aproveito para dizer como eu posso rememorizar em mim o momento que tive história de Israel contigo há uns bons anos atrás. Mas chamou-me a atenção, e talvez tenha chamado também a atenção do nosso telespectador, o fato de o senhor nos introduzir partindo da história de Israel, sobretudo no exílio da Babilônia. Com isso, o senhor quer nos dizer que o livro, que mais para frente vamos adentrar, ele é fruto desse momento histórico? Antes do exílio, essa é a minha pergunta, não existia este livro e os demais livros do Pentateuco, que é a coleção no qual ele compõe? Não. Esses livros aí não existiam, não. Melhor, eu estou falando de uma pré-história, porque quem reagiu contra esta teologia toda, esta liturgia toda, foi um grupinho de judeus
dentre os quais alguns sacerdotes. E estes escreveram um texto da criação próprio, não Marduk, mas o nosso Deus. E não através de uma luta cosmogônica com Tiamat, mas através da voz. Simplesmente Deus diz e a palavra de Deus é eficaz. Ele não tem rival, ele não luta contra ninguém. Deus diz, faça-se a luz, e a luz é feita. Deus diz, faça-se o sol, faça-se a lua, os dois astros são criados. Vamos fazer um intervalo e já voltamos.